Vamos lá, vocês estão vendo aqui, é Titiana Castelo. Quero saber do ponto de vista do Ednei, quais os seus argumentos para que uma pessoa não frequente um templo religioso? E quais os argumentos do Flávio para que uma pessoa frequente o templo religioso? Se você entender a pergunta? Eu entendi. Pode ir, Ednei. Vamos lá, vai lá, Ednei. Sim, eu falei anteriormente, né? Eu acho que se a pessoa entendeu, ela vai entender, compreender que o Criador, nosso Pai, ele não está preocupado de forma alguma com construções que nós construímos ou ideias que nós temos que são baseadas em nosso próprio âmago. É muito difícil explicar isto. Por quê? Porque a pessoa... olha, tem um exemplo bíblico que eu acho que é fundamental para entender isso tudo. Vocês concordam naquela história, ou história, que também não importa nesse momento, do povo hebreu que saiu do Egito? O que aconteceu com todos eles? Quase morreram no deserto. Vocês estão entendendo? Morreram no deserto. Por quê? Porque embora eles tenham saído do Egito, necessariamente o Egito, ou as delícias do Egito, ou aquilo que eles estavam conectados por intermédio das suas paixões, dos seus desejos, dos seus medos e vaidades, estavam ainda conectados com eles. De tal feita que mesmo no deserto, eles não se sujeitaram àquilo que era do Pai, diferente do Messias. Ele diz, eu não faço a minha vontade. Nós saímos do sistema e dizemos, vou continuar fazendo a minha vontade, mas eu vou meter pedra em quem está lá dentro. O Messias não está nos chamando para sair fora do sistema religioso, gente. O Messias não está nos chamando para sair fora do sistema político, gente. O Messias não está nos chamando para sair fora do sistema que elaboramos nossa família. O Messias está chamando-nos para a morte de nós mesmos, daquilo que nós achamos que é o correto, que nós achamos que deve ser feito. Ele está nos chamando para fora de nós mesmos. Por isso que ele diz para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Eu não posso nascer de novo tendo toda uma bagagem comigo. Essa prosa do Messias, ela vale para qualquer pessoa do mundo, com as suas bagagens religiosas, políticas. O Messias, o Cristo, era subvertor, ele andava na margem da sociedade. Então, aquilo que conduzia a vida dele era o sistema do Pai, que tem a ver com amor, poder, entende? As coisas com misericórdia, perdão. É a esse sistema que ele está nos chamando. Então, por favor, irmãos, aqueles que estiverem podendo ouvir-nos, não adianta você pensar, eu vou sair do sistema e simplesmente achar que agora ele é melhor do que quem está lá dentro. Não, não é. Você saiu, você tem que estar na dependência do nosso Pai. Você necessariamente, se realmente se entregou a ele, você saiu de dentro de si mesmo. Você lutou e venceu a guerra primeira e fundamental contra a sua própria essência natural. Vai lá, Flaviano. Ok. Olha, quero primeiro agradecer a irmã Titiane pela pergunta, que é uma boa pergunta, né? Acho que aqui começa a gente desvincular e desfazer. Às vezes eu vejo que até algum mito que está sendo construído pelos irmãos que não frequentam o templo, né? A necessidade de se frequentar templo. Eu frequento um templo, não é um templo, é uma loja, né? Mas a gente comumente chama de templo. Mas defender o templo hoje, para mim, é um desafio. Por quê? Primeiro que eu não defendo, né? Vou explicar então. Porque diante dessa complicação que estão as denominações evangélicas no Brasil, é complicado o que se tem feito nos templos. Mas, na minha concepção, eu insisto em dizer isso, não existe necessidade alguma de alguém frequentar um templo. 4 paredes. A minha insistência, que eu quero conversar bastante aqui com o irmão Ednei, é em ser igreja e viver como igreja, independentemente do local que essa pessoa vai se reunir. A minha questão não é o templo em si, mas o ser igreja.
Entendeu? Porque se a gente for pegar biblicamente, na Escritura, eu não vou ter, primeiro, por questões históricas. Não é por questões de não haver a necessidade do local, não. É por questões históricas, não haveria, não tenho como afirmar que Paulo frequentou um templo, que Pedro frequentou um templo, que João frequentou. Nenhum dos apóstolos frequentaram um templo, a não ser o templo judaico. A não ser o templo judaico, que mesmo assim não era da forma que nós frequentamos hoje. Então assim, Matiane, eu não vejo necessidade de frequentar um templo religioso. Eu vejo necessidade de ser igreja. Aí é diferente. Aí ser igreja, eu vejo necessidade. Porque talvez seria uma temática que a gente poderia abordar aqui. O que é ser igreja? Porque estar no templo religioso não necessariamente quer dizer que a pessoa é igreja. E também o fato dele não frequentar o templo, ou dele frequentar o templo, faz com que ele deixe ou não de ser igreja. Não é o local. Eu acho que não é o local que define aquilo que eu sou. Não é o local que define aquilo que, se eu pertenço ou não ao corpo de Cristo. Mas é o ser igreja. E o ser igreja a gente pode tentar desenvolver aqui e pensar. Aí sim nós vamos ter muito subsídio escriturístico para a gente conversar aqui. Com certeza. Tá certo, Mantino? Mas obrigado pela pergunta, viu? Ok. Alguém mais quer comentar? Tem outra pergunta. Antes eu posso fazer só uma... Eu acho que é tréplica, nem sei como que fala isso. É tréplica, né? Réplica. Pode deixar um minuto só aí. Não precisa de muito não, presidente. Só fica tranquilo, vai lá. Então, eu só queria mostrar uma coisa que eu acho que muita gente não conseguiu perceber ainda. Veja bem, gente. Sistema. Quando fala sistema, você tem que entender o seguinte, ó. Como o nosso querido irmão Flaviano falou, é necessário? Não é. Então por que eu faço? Entende? Ó? Se eu não preciso, por que eu faço? Porque existe uma cultura, existe uma tradição, existe algo que vem do vovô, da vovó, do papai, da sociedade. Entende? E tudo isso está preso a algo que foi construído. A esse sistema, entende? Que está muito fora da harmonia daquilo que o Messias pediu, simplesmente para ser vivido. É só isso que as pessoas precisam pensar. Quando a pessoa pensa dessa forma, ela se liberta de coisas que ela faz mais por causa de todo o costume do que por uma verdade realmente que lhe faça bem.